Agora você ouve, através do rádio e do canal do YouTube da Rádio Ativa FM, mais uma entrevista da série Como Sobreviver em Tempos Difíceis, com Washington Rodrigues. Olá você ouvinte Ativa, muito bom dia, final de semana, sexta-feira, e hoje estamos encerrando a nossa série de entrevistas aqui na Rádio Ativa e também no nosso canal no YouTube. Por falar nisso, se inscreva no nosso canal, viu? Ativa Bom Despacho, com certeza muitas novidades virão por aí. Hoje encerramos a nossa série de entrevistas falando como sobreviver em tempos difíceis. Bom dia, professor Eduardo Melo, seja bem-vindo à Rádio Ativa em mais uma entrevista especial nesta semana em que procuramos demonstrar aos nossos ouvintes as experiências de bom êxito nesses tempos difíceis provocados aí pela pandemia. Apresentaremos um mini currículo do nosso entrevistado de hoje, professor Eduardo Melo, que é natural de Bom Despacho, Minas Gerais, filho do Dilermando e também da Alvira. É casado com a Fernanda Guimarães, possui graduação em Tecnologia e Informática pelo Centro Universitário Milton Paiva BH em 2004. Especialização em Engenharia de Software pela UFLA em 2010. MBA em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade Pitágoras em 2013 e mestrado em Administração pela Universidade FUMEC 2007. Foi coordenador e professor do curso de Sistemas da UNA Bom Despacho. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG, no campus da IFMG em Bambuí, no Departamento de Engenharia e Computação. É um grande prazer, professor, estar recebendo você aqui nos estúdios da Rádio Ativa. E vamos então já direto para a nossa primeira pergunta. Como surgiu o seu interesse pela área de tecnologia? Quando criança, você também desmontava carrinhos, computadores antigos, consertava o que estava quebrado, o que era natural de naquela idade. Foi sempre curioso para entender como as coisas funcionam? O que te despertou para estudar neste curso? O interesse pela área de tecnologia surgiu desde cedo, com um computador em casa, mas na verdade era com jogos eletrônicos. Então, a partir do uso do computador e depois com o surgimento da internet e os estudos na área, que eu fui realmente gostando de trabalhar com tecnologia. A partir do momento que eu realmente entrei no mercado de trabalho e comecei a trabalhar nessa área, foi muito proveitoso para mim e eu realmente descobri que era uma área que eu tinha vocação para trabalhar e interesse de atuar na área. Bom, então vamos para a nossa segunda pergunta, professor Eduardo Melo. O Brasil já se desenvolveu muito em termos de tecnologia, mas como será possível acompanhar atualmente os avanços que mudam a cada momento? Como que a IFMG e seus institutos tecnológicos estão buscando as atualizações e melhorias tão necessárias em tempos difíceis como agora? Quais são os principais estudos em andamento, professor? Realmente o Brasil vem desenvolvendo muito em relação à tecnologia, porém existem outros mercados que estão bem à frente do nosso, principalmente os Estados Unidos e recentemente a China, nessa área de tecnologia da informação. A China, inclusive, na área de inteligência artificial, já tem alguns estudos que mostram que ela está bem mais avançada do que os Estados Unidos. Mas o Brasil, em diversas áreas, tem profissionais muito bem qualificados, principalmente na área de desenvolvimento de software, na área de inteligência artificial também tem alguns polos de desenvolvimento no Brasil e normalmente esses polos estão relacionados com instituições educacionais. No caso, o local que eu trabalho, que é um instituto tecnológico, é o antigo Cefet em Bambuí, lá nós trabalhamos dentro do curso de Engenharia da Computação com diversos estudos sobre o uso da tecnologia na sociedade como um todo. No caso, como é um campus agrário, voltado para a área de agrárias, tem muito esse trabalho de interdisciplinaridade com outras disciplinas dessa área de estudos agrários. Mas é muito importante que haja no Brasil um apoio, um incentivo maior à pesquisa, à ciência. Infelizmente, no último
governo, nos 2 últimos governos, esse apoio caiu bastante e é na pesquisa de base, na pesquisa das instituições de ensino que nascem os futuros profissionais, que vão gerar novas inovações, gerar melhorias dentro do ambiente, tanto profissional, mas também para o pessoal, das pessoas, para que esses avanços na tecnologia se transformem em possibilidades de trabalho para muitas pessoas. Agora uma pergunta bem interessante, professor Eduardo Melo. Gostaria de saber como que os alunos do IFMG Campus Bambuí estão desenvolvendo os estudos acadêmicos e qual tem sido a repercussão no meio estudantil, em termos de aprendizado e campo de testes em seus trabalhos e experimentos. No campus do IFMG em Bambuí, os estudos voltaram de forma remota a partir do final de julho. Foi um desafio muito grande, porque nós ficamos sem aula presencial desde março. Migrar do modelo presencial para o modelo virtual de uma hora para outra é realmente complicado. Então foi adotado um modelo de estudos não presenciais, onde os alunos têm a possibilidade de em alguns momentos terem encontros síncronos online com os professores, mas também materiais para acesso assíncrono que eles podem acessar no momento que for mais conveniente ou que for possível. Então tem sido um desafio bem grande, tanto em termos de gestão quanto em termos de ensino. Mas os resultados têm sido satisfatórios até o momento. Vem sendo um aprendizado muito grande para nós professores, principalmente, que é mudar realmente o paradigma da educação, que na minha opinião de agora para frente vai ser bem diferente, porque o ensino tende a ser mais híbrido. Tem momentos presenciais e momentos virtuais, onde é possível aproveitar da tecnologia um estudo mais personalizado para o aluno, né? Nós temos lá no campus casos de alunos que trabalham em fazendas, então eles só têm determinado período do dia para poder estudar, e muitas vezes esse período do dia não coincide com o momento da aula presencial, não coincidia no caso. Agora com o virtual ele tem a possibilidade de estudar no momento que é mais adequado, porém ainda enfrentamos algumas dificuldades com relação a principalmente a acesso. Alguns alunos não têm computadores, não têm acesso à internet, então esse problema vem sendo enfrentado com o fornecimento de equipamentos e planos de internet para essas pessoas. Mas continua sendo um desafio. O objetivo é que realmente a educação não pare. Professor Eduardo Melo, sabemos que você foi também coordenador e professor do curso de Sistemas de Informação da UNA Bom Despacho, que desenvolveu um projeto junto com o SESEC, Escola Zaira Batista, o antigo supletivo, juntamente com a professora Samira. Como foi este projeto, professor? Explica aqui para os nossos ouvintes. Sim, foi desenvolvido um projeto, uma parceria, na verdade, entre o IFMG e o SESEC, quando a professora Samira era a diretora do SESEC. Foi um projeto para poder divulgar as ações, as informações do SESEC em um meio virtual. Na época foi desenvolvido um website. A própria professora Samira relatou na época que houve um aumento grande de matrículas e que muitos desses alunos matriculados indicaram que o próprio site ajudou a tirar dúvidas, a ter esse primeiro contato com o SESEC. E eu acho que o papel das instituições de ensino é realmente esse, é se aproximar das empresas, das associações, para poder devolver um pouco do que ele recebe para essas instituições e empresas e trabalhar em parceria. Foi uma parceria muito interessante que depois continuou, foi dado o início do desenvolvimento de um sistema de gestão acadêmico para essa escola, mas como é uma escola também do governo estadual, ela tem certas restrições. Mas foi uma parceria muito interessante que abre as possibilidades tanto para o IFMG quanto para qualquer instituição educacional trabalhar em conjunto com o mercado. Essa parceria tem que ser feita e ela realmente precisa ser fomentada o quanto antes, porque se o trabalho for feito de forma separada, não vai ser interessante nem para o mercado e nem para a instituição educacional. Para você que está ouvindo a Ativa, pois é, estamos aqui conversando com o professor Eduardo Melo, participando da nossa série Como Sobreviver em Tempos Difíceis. Hoje estamos encerrando a nossa série, você que está acompanhando aqui pelas ondas da Ativa, você também que acompanha através do nosso canal do YouTube. Você ainda não se inscreveu lá, entre lá, Ativa Bom Despacho, você vai nos encontrar, acesse lá, inscreva no nosso canal. Vem aí muitas novidades no canal do YouTube da sua 87.9. Vamos então para mais uma pergunta, professor. É possível para o nosso país evoluir tecnologicamente, conservando a tradição dentro das atuais necessidades do mercado e as constantes mudanças impostas pelo atual modelo vigente, sem tecnologia?
não há evolução. Você, professor, é adepto desta teoria? Sim, eu acredito que a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, ela é um caminho sem volta. Não necessariamente sem tecnologia não vai existir evolução. A tecnologia, ela é um meio para que a evolução aconteça. Então a tecnologia não é um fim, ela é apenas um auxílio, um apoio que as pessoas, as empresas podem e devem usar para conseguir alcançar os seus objetivos. No caso das empresas, são muitas formas de se utilizar hoje a tecnologia da informação e dificilmente uma empresa também consegue atuar sem ter algum vínculo com a tecnologia. Se estamos falando de redes sociais, de equipamentos, telecomunicações, tem algum tipo de tecnologia envolvida. Muito importante que tanto as empresas quanto as pessoas tentem, na medida do possível, se adaptar e buscar novos conhecimentos em relação às tecnologias, porque o futuro, não digo nem o futuro, o presente é esse. Em outros países, por exemplo no Reino Unido, as escolas básicas já têm uma disciplina que ensina programação de computadores para os alunos, a lógica de programação, os fundamentos de computação para os alunos, porque o mundo moderno depende disso. É fundamental que as pessoas e as empresas busquem esse tipo de conhecimento para conseguir enfrentar essas mudanças que estão ocorrendo atualmente. O que o professor recomenda para as empresas e instituições que necessitam de atualização em seus métodos e processos digitais e virtuais? É possível ajustar métodos antigos às necessidades novas? Há como recuperar o tempo perdido ou teremos que nos contentar em trabalhar no formato atual? O mais importante, na minha opinião, seria que a empresa ou a instituição que vai tentar trabalhar com algum tipo de tecnologia da informação realmente verifique a adequação dela. Se essa tecnologia realmente vai conseguir se adaptar ou vai conseguir ajudar no que está sendo proposto. Na área nós chamamos de alinhamento entre a estratégia da empresa e a TI, a tecnologia da informação. Mais do que comprar um computador, mais do que comprar um equipamento, mais do que ter um perfil em uma rede social para divulgar os produtos da empresa, é muito importante que o empresário saiba por que isso está sendo feito e entenda como que isso pode realmente ajudar no alcance dos objetivos da empresa, para que a estratégia seja cumprida. Então é importante definir uma estratégia, é importante pensar quais tecnologias podem suportar essa estratégia. O fundamental é que realmente as tecnologias adotadas consigam ser utilizadas de forma prática, não apenas para falar que a empresa tem um ótimo parque de máquinas, utiliza, por exemplo, computação em nuvem, enfim, para mostrar que ela tem acesso a diversas tecnologias, mas essas tecnologias não trazem um retorno para a empresa ou até mesmo para o cliente da empresa. Esse tipo de ajuste tem que ser feito pelas empresas e é fundamental para que realmente a tecnologia traga retorno e não seja vista apenas como uma despesa. Mais uma pergunta bem interessante aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui nas ondas da 87.9 no nosso canal do YouTube. Como o professor vê este crescimento tão grande das mídias sociais e atividades de comunicação em tempo real possibilitado pelas novas tecnologias? Como isso influencia na dinâmica de vida das pessoas? O virtual veio mesmo para ficar, professor? Bom, em relação a mídias sociais, é importante deixar bem claro que desde o surgimento das principais mídias sociais e das redes sociais principalmente, elas trouxeram muitos benefícios. Podemos citar aí a aproximação entre as pessoas que muitas vezes estavam desconectadas, vamos dizer assim, ou uma pessoa que há muito tempo você não via, conseguiu encontrar na rede social e retomou um contato antigo, ou mesmo a discussão sobre alguns assuntos que até então não eram muito trabalhados, em voga a discussão sobre o racismo, vem sendo levado também para as redes sociais, para esse tipo de discussão. Porém, as redes sociais e as mídias, elas têm um outro lado muito complexo, e eu digo até negativo. As redes sociais, elas não são de graça para os usuários a qualquer custo, vamos trabalhar assim. Elas têm um custo porque, na verdade, os dados que os usuários estão colocando nesse ambiente, eles se tornam o produto que essas redes sociais vendem para os seus anunciantes. Então, é importante que todo mundo tenha em mente que ao utilizar uma rede social, o seu celular ou o seu computador, ele pode estar sendo totalmente rastreado. Todas as suas atividades dentro da internet ou dentro do computador, eles podem estar sendo rastreados e esses dados vão ser repassados, claro que diversas vezes não com identificação, mas de maneira geral eles são repassados para os anunciantes, para que os anunciantes tenham uma chance maior de encontrar um público com o perfil que eles procuram. E um outro ponto muito negativo das redes sociais é que elas viciam, e elas são feitas para viciar.
beneficiar. Elas são projetadas por designer, por estudiosos que estudam não só a tecnologia, mas estudam a psicologia, estudam o comportamento humano. Então, ao utilizar uma rede social e ficar rolando a tela sem limite, isso é justamente para que não tenha fim, para que você esteja sempre trabalhando. Ao clicar em gostei em determinada postagem, ou você fazer uma postagem e ficar esperando as pessoas clicarem em gostarem ou não gostarem, isso ativa certas partes do cérebro que trabalham muito a recompensa. Então, se eu recebo essa recompensa, eu vou me engajar mais a usar a rede social, e quanto mais eu uso, mais eu forneço dados para as redes sociais. Pensando isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional das empresas, empresarial, hoje eu concordo que é difícil uma empresa não trabalhar um atendimento mesmo ou uma promoção via redes sociais, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito com, como eu disse anteriormente, com planejamento, para que isso venha a ajudar e não traga, por exemplo, problemas com segurança da informação dentro da empresa. As redes sociais são uma ótima porta de entrada para problemas de segurança da informação. Vamos então para mais uma pergunta para o nosso professor Eduardo Melo. O FMG, sua atual escola, tem uma história voltada para o desenvolvimento de tecnologias para o campo. Era uma ótima escola técnica agropecuária. Existe algum projeto em andamento voltado para esta área especificamente, ô professor? Sim, lá no IFMG, como eu disse anteriormente, o desenvolvimento na área de computação ele tende a trabalhar muito em parceria com alguns projetos relacionados ao campo. Então, uma sugestão até para Bom Despacho, para os políticos de Bom Despacho, para que olhem para esse lado, porque o caminho da tecnologia da informação ele não tem reversão, né? Na verdade, é o contrário. Então, temos que fomentar isso. Quem sabe criar um parque tecnológico na cidade, fomentar esse tipo de atividade para que tenhamos empregos nessa área, para que tenhamos gente qualificada nessa área. Então, no caso do IFMG, atualmente eu estou trabalhando em um projeto, só para exemplificar, que é uma parceria com um apiário, tem tanto no IFMG e tem uma empresa da cidade de Bambuí que também trabalha na produção de mel, e uma das tarefas que o apicultor tem é pegar a placa, né, e avaliar o que tem naquela placa, se já tem mel, se tem pulpa, se tem alvéolo vazio, tem que fazer uma série de análises dentro daquela placa. Esse tipo de análise ele não é simples, ele demanda um profissional qualificado para fazer isso. E a proposta de um projeto que eu estou trabalhando, que nós estamos desenvolvendo, é desenvolver um aplicativo móvel. Ele já está em utilização na forma de protótipo. O apicultor tira uma foto dessa placa e, trabalhando aí com uma área chamada processamento digital de imagens, é feito uma análise dessa imagem, e a partir de um histórico de análise, o próprio aplicativo já vai identificando na placa e mostrando em formato gráfico, né, com cores, onde que está o mel, onde que está a pulpa, onde que está o alvéolo vazio, onde que ele tem que ir, indicando para o apicultor o resultado da análise que ele faria visualmente. Um exemplo, né, de como que essa integração entre instituição de ensino e setor produtivo pode funcionar, seja para o lado da instituição de ensino ou também, como nesse caso é muito benéfico para o apicultor e para a sociedade como um todo, de maneira geral. Caminhamos aqui para o final da nossa super entrevista. Professor Eduardo Melo, quero agradecer de coração por você ter aceitado o nosso convite, veio contribuir muito, trazendo dicas, orientações, informações para os nossos ouvintes. A gente agradece muito a toda a equipe da Rádio Ativa. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Espero ter contribuído um pouco com essa importante iniciativa da Rádio Ativa para levar conhecimento para as pessoas, não só da área de tecnologia, mas da área de empresarial como um todo e social também. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez super feliz, encerrando com chave de ouro a nossa série de entrevistas, falando aí para você como sobreviver em tempos difíceis. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe da Rádio Ativa por ter essa ideia brilhante, essa ideia fantástica. Agradecer a todos aqui da 87.9 que trabalham com muito carinho, que desenvolve com muito carinho matérias importantes e, claro, sempre deixando você, ouvinte, bem informado, tá bom? Obrigado a Mero Couto pelo grande apoio, também a Marina Coelho por estar apoiando a gente e a toda essa equipe da Rádio Ativa. Valeu demais, foi muito bom estar aqui dividindo, com certeza, informações, conhecimentos com os nossos ouvintes. Gente, valeu, qualquer oportunidade, a gente se encontra por aqui. Ativa, sempre juntinho com você. Ouça do dia 13 a 19 de setembro a série de entrevistas Como Sobreviver em Tempos Difíceis na Rádio Ativa e no nosso canal do YouTube. Rádio Ativa. Apoio Homero Couto, Marina Coelho e toda a equipe ativa.